Não tem problema desejar uma vida de sucesso, mas tem problema se você não vê na sua vida hoje pequenas alegrias. Eu ainda não sei qual vai ser o tema desse vídeo, qual vai ser o título desse vídeo, mas eu decidi fazer uma conversa aqui com vocês. Conversa não, porque uma conversa é duas pessoas falando, né? Bora pensar junto aqui. Eu queria falar um pouco sobre qual a visão que a gente tem sobre a nossa vida. Hoje em dia, muitas vezes eu vejo que as pessoas têm uma visão diferente das suas vidas por conta das expectativas que outras pessoas têm colocado. Com o avanço das redes sociais, né, a gente talvez acaba olhando demais para a grama do vizinho e não vendo as bênçãos que a gente tem da nossa vida. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou que ele estava diminuindo o uso das redes sociais porque ele estava tendo uma visão diferente da vida dele. Porque muitas das vezes ele estava se comparando com as pessoas que estavam ali na internet, que mostravam ter uma vida perfeita, uma rotina perfeita, que mostravam ter o sucesso, né? Porque muitas das vezes as pessoas relacionam o sucesso com o sucesso profissional, com uma vida financeira nas alturas. O grande problema é que quando a gente consome muito conteúdos desse tipo, que falam que a gente só vai encontrar felicidade tendo esse sucesso, a gente acaba achando que a nossa vida é sem graça, que a nossa vida não tem alegrias, que a nossa vida é superficial. E isso é um grande problema. Esse vídeo não é para desmotivar ninguém a buscar seus objetivos, pelo contrário, a gente deve buscar nossos sonhos, nossos objetivos, mas o grande problema é quando a gente não consegue ter prazer no processo dessa busca. Há um tempo atrás eu estava um pouco frustrado sobre como andava a minha vida, mas conversando com um amigo meu, eu comecei a contar sobre o que eu estava sentindo e ele começou a me olhar meio assim estranho, né? E ele começou a falar sobre quantas coisas eu tenho na minha vida que eu não estava enxergando o quanto eu era grato, porque eu trabalhava em um local que eu gostava de trabalhar, enquanto muitos jovens hoje em dia não conseguem nem ter um emprego. Eu fazia a faculdade que eu queria, enquanto muitas pessoas não conseguiam nem terminar o ensino médio. E outras coisas, né? Família, minha vida com Deus. Para quem não sabe, eu sou cristão. Então, eu não estava vendo o progresso que eu estava tendo na minha vida, porque eu estava deixando de olhar para a minha vida para me comparar com a vida dos outros. Esse é o grande problema que eu falo sobre olhar a grama do vizinho. E isso é uma coisa um pouco contraditória, né? Porque desde criança eu sempre odiei o fato da comparação. Se alguém fizesse uma comparação comigo e eu sabia que aquela pessoa não era nada do que mostrava ser, eu ali naquele momento mesmo rebatia e falava, não, não é bem assim, que era errado a pessoa ficar comparando uma pessoa com outra. Mas depois de grande que eu vim perceber que eu já tinha essa comparação dentro de mim. E eu ficava com esse estresse quando alguém falava externamente, né? Porque eu já lutava contra isso dentro de mim. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar olhando para dentro da gente e trabalhar. E hoje, a indústria, as mídias, ela indiretamente faz a gente se comparar, porque o que mais a gente vê hoje é as pessoas relacionando a sucesso com conquistas materiais, como por exemplo, ter o melhor carro do ano, a pessoa lutar para ter uma vida financeira lá nas alturas, ter o corpo perfeito. E nisso, nessa busca pelos objetivos, a gente acaba de perder o prazer, acaba perdendo o prazer pelo processo. Como por exemplo, uma pessoa que ela quer ter o corpo perfeito. E aí ela começa a ter uma alimentação mais saudável, ela começa a praticar mais exercícios, e aí passa alguns meses, mas ela não vê o shape. Só que ela evoluiu, mas o problema é que ela não consegue ver a evolução dela por conta que ela está focada muito no objetivo e esquece que o processo está trazendo resultado. E isso muitas das vezes se dá ao fato da pessoa estar se comparando com alguém. Então, esse é o grande perigo, né? Porque a gente não consegue ver a nossa evolução e com isso vem a frustração. Então,
A gente tem que parar de olhar um pouco para a grama do vizinho e olhar o quanto a gente está evoluindo como pessoa, quanto você evoluiu de anos para cá. E começar a ver também o quanto você é abençoado por ter um teto, por ter comida no prato, por ter uma família, por ter saúde. São coisas básicas, mas que muita gente não tem. Quando eu falo sobre parar de olhar a grama do vizinho, não é relacionado à inveja, mas sim relacionado à comparação. Comece a se comparar com seu eu do passado e veja o quanto você evoluiu. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês hoje.